Esse vídeo nós vamos tratar de generalidades articulares, como, por exemplo, o que são articulações, né? A palavra artro quer dizer união e logia é o estudo. Então, é o estudo do sistema que une as peças rígidas do corpo. Quais são as peças rígidas que esse sistema promove a união? Os ossos, eu tenho união de osso com osso, as cartilagens, eu posso ter a união de cartilagem com cartilagem ou de cartilagem com osso, e os dentes. As articulações, elas podem apresentar movimento visível ou micromovimento que são imperceptíveis. E essa característica de mobilidade, mais apreciada ou não, vem justamente de como é feito o processo de união. Essa união é realizada por um tipo de tecido que vai ficar entre os ossos. E esse tecido chama tecido interposto. O tecido interposto, ele acaba estabelecendo todas as características articulares. Então, se nós tivermos um osso e esse osso for, ou sofrer a articulação com outro osso, se tiver que se articular, o meio de união aqui é feito por um tipo de tecido. Esse tecido é que vai unir os ossos e ele pode permitir mobilidade ou não para essa articulação. Existem 3 tipos de tecido interpostos no corpo, 3 tipos. O fibroso, que são das articulações imóveis, o cartilaginoso, das semimóveis, e o líquido sinovial, que forma as articulações sinoviais. E nós vamos ver nesse vídeo aqui os componentes de uma articulação sinovial. As articulações sinoviais são as articulações mais encontradas no corpo. As articulações sinoviais, elas são móveis. Elas apresentam mobilidade articular. Que nós podemos medir essa mobilidade. Um instrumento conhecido como goniômetro. Nós chamamos de amplitude de movimento articular. As articulações sinoviais obrigatoriamente apresentam o líquido sinovial. O líquido sinovial é justamente o meio de união entre as peças ósseas. Ou eu posso ter também articulações sinoviais entre cartilagens, ou entre osso e cartilagem. Bom, quais são os outros componentes de uma articulação sinovial além do líquido? Nós podemos encontrar as faces articulares. O que seria uma face articular? Face articular é essa parte lisa do osso, aqui é osso, num esqueminha, essa porção lisa do osso, que vai entrar em contato não direto com outra parte óssea do outro osso. Então aqui nós temos as faces articulares. O formato da face articular pode viabilizar mais ou menos movimento. Em cima da face articular, eu tenho uma estrutura cartilagínea, como nós estamos vendo aqui em azul. E essa estrutura é chamada de cartilagem articular. A cartilagem articular, ela promove a dispersão do impacto que pode ocorrer nessa articulação. Articulações que sofrem mais impacto vão apresentar essa cartilagem articular mais espessa. Eu vou fazer alguns pontinhos aqui em cima da cartilagem e dá para observar que essa cartilagem está revestindo a parte óssea, recobrindo essa parte óssea. Essa cartilagem articular, ela é avascular, ela não recebe vasos sanguíneos. Ela é formada por uma cartilagem conhecida como cartilagem hialina, que é uma cartilagem transparente. Quem vai nutrir essa cartilagem é o líquido sinovial. Então, uma das funções do líquido sinovial, além de promover a união, é nutrir a cartilagem articular. E também diminuir atrito na articulação. Essa articulação tem muito movimento e o líquido sinovial permite o deslizamento sem que tenha atritos. Próximo componente é a cápsula articular. A cápsula articular é uma membrana que vai envolver
a articulação. Então aqui eu tenho a cápsula articular, ela vai aqui de um osso e se fixa no outro osso, ela vai revestindo essa articulação. Nesse modelinho aqui está revestindo as porções laterais, mas ela vai passar por toda a parte da frente aqui de um lado ao outro e por toda a parte de trás para embalar essa articulação e não permitir que esse líquido sinovial extravase. Essa cápsula articular é formada por duas membranas, uma membrana externa, chamada de membrana fibrosa, e uma membrana aqui avermelhada interna, chamada de membrana sinovial. E ela chama membrana sinovial porque é aqui que ocorre a produção do líquido sinovial. E o último componente é a cavidade articular. A cavidade articular é esse espaço que fica entre os ossos e vai ser toda preenchida pelo líquido sinovial que foi formado pela membrana sinovial da cápsula. Então, quanto maior a cavidade articular, maior é a quantidade de líquido sinovial. Alguns elementos acessórios aparecem nas articulações, como os discos e os meniscos, que são de fibrocartilagens, e eles melhoram o encaixe articular. O disco, como o próprio nome diz, né, tem o formato de um disco, fica entre os ossos. Aqui tem o osso temporal e a mandíbula. Essa articulação é conhecida como ATM, ela tem mobilidade, é uma articulação sinovial. E como a parte óssea do osso temporal não tem uma correspondência perfeita com a parte óssea mandibular, para coaptar, para melhorar a congruência, o encaixe ósseo, eu tenho essa peça de fibrocartilagem adaptando as superfícies. Isso acontece também em outros lugares do corpo, como entre o externo e a clavícula, por exemplo. Aqui eu tenho a parte curva do fêmur, tendo que se articular com a parte plana da tíbia, e para melhorar o encaixe é colocado um meio disco aqui, um meio disco. E esse meio disco é conhecido como menisco, então cada joelho tem 2 meniscos. E os meniscos adaptam essas superfícies que não têm concordância e também distribuem a força de uma maneira mais adequada. O outro componente acessório são os lábios articulares, que também são fibrocartilagens, mas os lábios articulares eles aumentam a área de contato. Aqui eu tenho o osso do quadril, o acetábulo ia terminar aqui, e ele tem que receber a cabeça do fêmur, e esse acetábulo é ampliado por esse elemento de fibrocartilagem conhecido como lábio do acetábulo, encaixando melhor a cabeça do fêmur, garantindo mais segurança para essa articulação. E aqui eu tenho a escápula, a cavidade glenoidal, recebendo a cabeça do húmero. A cabeça do húmero é muito desproporcional, muito grande em relação à cavidade glenoidal, que é rasa, e aumentando a área de contato, o lábio glenoidal. Outros componentes articulares importantes são os ligamentos, que são formados por colágeno do tipo 1, e o ligamento ele vai de osso para osso. Então aqui eu tenho um ligamento indo de osso para osso no joelho, aqui outro ligamento indo de osso para osso. Os ligamentos internos do joelho também vão de osso para osso, e às vezes eles são nomeados, e a nomenclatura por vezes é muito simples. Por exemplo, esses são os ligamentos cruzados por formar um X. Esses ligamentos que estão ao lado da articulação são chamados de colaterais, no caso esse é o fibular, por se prender na fíbula, e aqui é o tibial.